Função do primeiro grau decrescente, também conhecida como equação da reta, tá? Que estudamos no terceiro ano do ensino médio em geometria analítica. A lei dessa função é y igual a x mais b. Vamos estudar aqui uma função decrescente, que é y igual a menos 3x mais 6. Vamos agora calcular os valores de y quando atribuímos valores para x. Lembrando que f de x é igual a y, tá? Quando substituímos o y por f de x, na verdade não estamos mudando nada, só estamos atribuindo valores para x, para saber qual o valor correspondente em y. Então, quando x vale menos 2, y vale 12. Quando x vale menos 1, y vale 9. Quando x vale 0, y vale 6. Quando x vale 1, y vale 3. Quando x vale 2, y vale 0. O cálculo está ao lado para que possamos conhecer os valores de y. O coeficiente angular, qual a importância dele? O coeficiente angular, na lei da função y igual a x mais b, é o a. É sempre o número que estiver antes do x, né? Do lado do x. Se eu tenho aqui menos 3x mais 6, o a é igual a menos 3. Se a é igual a menos 3 um número negativo, então a é menor que zero e a função é decrescente. Então, se você não souber fazer nada em uma função do primeiro grau, só de você olhar para o número que está ao lado do x, se ele for positivo a função é crescente, se ele for negativo a função é decrescente. Analisando agora a tabela que já vimos no slide anterior, x vale menos 2, y vale 12, x vale menos 1, y vale 9, né? X vale 0, y vale 6, x vale 1, y vale 3, x vale 2, y vale 0. Repare que x aumenta e y diminui, né? Sempre que isso acontece, teremos uma função decrescente. Outra observação também, como foi falado já anteriormente, é que o coeficiente angular também pode ser chamado de taxa de variação. Repare, quando x vale menos 2 e y não vale 12, então quando você aumenta uma unidade, eu fiz aqui, como o coeficiente angular ele é negativo, a taxa de variação vai ser o quê? Eu vou diminuir 3. Quando eu aumento uma unidade em x, eu diminuo 3 unidades em y. Então 12 menos 3, 9. Quando x vale 0, eu faço o quê? 9 menos 3, 6. Olha só, que quando x vale 0, y vale 6. Quando x vale 1, não aumentou uma unidade no x, eu diminuo 3 no y. 6 menos 3, 3. E quando x vale 2, eu diminuo de novo 3 unidades no y. 3 menos 3, 0. Então, o coeficiente angular também pode ser chamado de taxa de variação. Então, eu só tenho que saber o primeiro cálculo. Os outros, no caso, menos 2 eu calculei para encontrar o 12. Mas os outros números, basta que eu vá diminuindo de 3 em 3. Aqui o gráfico, né, no plano cartesiano da função do primeiro grau decrescente. Repare que x aumenta, como eu já falei, né, a tabela nos mostra aqui do lado. Do menos 2 eu vou aumentar para menos 1, vou aumentar para 0, aumentar para 1 e aumentar para 2. Né? E o x, ele diminui. Né? Ele diminui. X aumenta e o y diminui. Coeficiente linear. O coeficiente linear nos diz o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Ou seja, o coeficiente linear será o termo independente da função. O menos 3 está ao lado do x, então ele tem o x ao seu lado. O número que está sozinho é o 6. Então, o b é sempre o número que está sozinho. No caso, aí é o 6. E o ponto onde a reta interceptou o eixo y é o ponto 0 e b, logo 0 e 6. O primeiro elemento é o x, que é o 0, e o segundo é o 6. Repare que na função descrita na reta,
no plano cartesiano, a reta está interceptando o eixo vertical y justamente no 6, né? Ali é o pontinho em que x vale 0 e y vale 6. Outra maneira também de descobrirmos este ponto é fazendo x igual a 0. No lugar do x eu coloco 0, faço o que? Menos 3 vezes 0 dá 0, mais 6, 6. Então, quando x vale 0, y vale 6. É o ponto onde a reta intercepta o eixo. Função do primeiro grau decrescente, né? Aqui temos o plano cartesiano e podemos observar o quê? Que os valores de x estão em ordem crescente e os valores de y estão em ordem decrescente. Reta inclinada para a esquerda. Com essas observações, podemos afirmar que temos uma função do primeiro grau decrescente. Então, quando nós tivermos valores de x em ordem crescente, aumentando, e valores de y em ordem decrescente, repare que o x está indo do menos 2 até o 2, ele está aumentando. E o y do 12 lá em cima, do menos 2 não está no 12, o par ordenado, o x vai diminuindo, ó, 12 para o 10, 12 para o 9, para o 6, né? Ele vai diminuindo. Então x aumenta e y diminui. Esses números aí são os mesmos da tabela que nós já vimos. Podemos afirmar que é uma função decrescente. Valores de x aumentam, valores de y diminuem, reta inclinada para a esquerda.